noite, queridos. Que bom estarmos novamente aqui. É um prazer poder ministrar o louvor, sabendo que nós não estamos sós, sabendo que você está aí na sua casa e que você é essencial para que esse culto flua, para que a unção circule no nosso meio. É muito bom saber que você escolheu a melhor parte, que é estar aí. Às vezes a gente em casa, quando a gente está assistindo o culto, é uma correria e a internet falha e cadê o telefone e descarregou. Mas eu creio que nessa noite tudo irá bem. Você será alimentado por uma palavra poderosa. E eu declaro em nome de Jesus que essa noite será um marco na sua vida. Em o nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa noite, por mais esse momento junto com meus irmãos. Pai, obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito, o Teu Espírito está aqui, o Teu Espírito está lá. Obrigada, Pai, porque não tem paredes, não tem obstáculo, nada que possa impedir o Teu fluir e o Teu agir. Obrigada, Espírito Santo, pela liberdade que temos em Ti. Obrigada porque em Ti nós somos mais que vencedores. Obrigada porque em Ti nós temos a alegria da salvação e a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não compreende. Quando tudo ao nosso redor parece estar caindo, nós sabemos em quem cremos, nós sabemos em quem confiamos e sabemos que a Tua palavra é verdade. A Tua palavra nos sustenta, nos coloca de pé. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, porque o Senhor é lindo e nós te amamos, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, por mais essa noite, por mais esse momento nós aqui, eles aí nas suas casas, nesse momento tão maravilhoso em que podemos estar expostos a essa unção, a Tua graça que nunca, jamais nos deixa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Quão maravilhoso é nome de Jesus. Quão maravilhoso é nome de Jesus. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Um nome maravilhoso, um nome poderoso, um nome que está acima de todo nome. Jesus, nós amamos o Seu nome, Jesus. Amamos o Seu nome. A morte venceu.
o véu tu rompeste e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Bem-vindo ao nosso canal, você que está nos ouvindo nesta noite, ou quem sabe você está ouvindo em outro horário, mas você é bem-vindo. Nesta noite nós vamos falar sobre um tema que é muito maravilhoso. Todas as quintas, quando nós estávamos ainda na igreja, nós sempre tínhamos um tema, e nós chamamos de Quinta do Saber, e hoje o nosso tema é sobre obras da carne. Não se assuste com esse tema esse assunto, essa palavra vai trazer luz, essa palavra vai brilhar em todas as áreas da nossa vida, e aonde tiver alguma coisa que estiver obscura, escura, essa palavra vai brilhar, e você vai poder, eu gosto de uma ilustração que eu vi uma vez, que imagine você lá que tem um quarto cheio de bagunça, mas está escuro, e às vezes você abre e você não vê a bagunça, mas quando você acende a luz, você vê a bagunça que está. O problema não foi a luz, não, a bagunça já estava lá, só que estava oculta pelas trevas. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz, e quando a palavra de Deus ilumina nossas vidas,
ela nos mostra exatamente como estamos. E é isso que a palavra de Deus nesta noite ela vai fazer. Ela vai trazer luz. Vai trazer luz, e quando a palavra de Deus traz luz, ela produz efeito, produz resultado, produz vida. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Gálatas 5, verso 19. Aleluia. Esse seria um dos cultos que o pastor falaria assim: fecha a igreja, Jaime, não deixe ninguém sair. E você, pai e mãe, segura teu filho, seu adolescente, o jovem aí, que ele falar que tem uma desculpa para ir lá na cozinha, fala: não, meu filho, fica aqui. Porque hoje Deus tem algo poderoso para falar conosco. Irmão, mas a palavra de Deus, ela não vem para nos colocar para baixo, muito pelo contrário, a palavra de Deus vem para nos colocar na posição aonde Cristo quer que nós venhamos estar. Amém? Vamos ler a poderosa palavra de Deus. Gálatas 5, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam estas coisas, diz a palavra de Deus, não herdarão o reino de Deus. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse final do versículo. Mas antes, eu quero começar a falar um pouquinho sobre o que vem a ser obras da carne, né? Uma definição muito simples é qualquer coisa que satisfaça a sua carne, mas desagrada ao Espírito de Deus. Isso é obra da carne. Qualquer coisa que venha agradar somente a sua carne, mas desagrada a Deus, isso é obra da carne. E a Bíblia chama de obras. É diferente, né, que mais embaixo nós podemos ler que a Bíblia fala do fruto do Espírito. Ou seja, as obras da carne, elas são obras praticadas, resultado de escolhas. Ou seja, eu decido praticar, ou eu decido não praticar. Já o fruto do Espírito, não. O fruto do Espírito, ele é resultado da semente. Quando nós recebemos Jesus, naquele dia que você recebeu Jesus, você recebeu a semente do Evangelho. A semente de Jesus Cristo entrou no teu coração. Então, essa semente, ela produz o fruto do Espírito. Mas, embora que você tenha recebido essa semente, mas você continua num corpo, vivendo nesse corpo. Você continua tendo uma alma. E essa alma e esse corpo ainda sofre tentações, ainda pode decidir pecar diante de Deus, ainda pode decidir escolher obedecer a Deus ou obedecer às suas próprias vontades. O mundo, eles não têm essa escolha, porque o mundo carrega a morte, mas nós carregamos a vida de Deus. Você que está me ouvindo, que recebeu Jesus, você carrega a vida de Deus. Uma coisa muito importante que eu quero chamar a tua atenção é no versículo 19, diz assim: as obras da carne são manifestas. Algumas Bíblias dizem, as obras da carne são conhecidas. Outras Bíblias dizem, as obras da carne são óbvias. É interessante como que os tradutores traduziram colocaram essas palavras. De cada palavra dessa, o Espírito de Deus me chamou a atenção. Ou seja, as obras da carne são conhecidas. Ou seja, todo ser humano na face da terra, ele sabe o que é obras da carne. Porque quando Deus fez o ser humano, tem uma coisa que o ser humano ele não consegue se livrar. O ser humano ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele não precisa entrar dentro de uma igreja para ele saber que roubar é errado. A pessoa não precisa estar dentro de uma igreja para ele saber que mentir é errado. Ou seja, as obras da carne são já conhecidas.
E outras Bíblias diz manifesta, ou seja, a obra da carne, ela vai se manifestar. Ou seja, se eu estiver andando na carne, em vez de andar no Espírito, que é o que a Bíblia fala para nós que somos filhos de Deus andar, se eu andar na carne, as obras da carne, ela vai se manifestar. As obras da carne, ela vai aparecer. Eu gosto muito de uma ilustração, que nós do Verbo usamos muito, é como uma esponja. Se você pegar uma esponja e encher ela de sabão líquido, e você apertar, não vai sair água pura, não, vai sair sabão. Assim as obras da carne. As obras da carne, ela vai se manifestar, se é aquilo que você está cultivando na sua vida. E as obras da carne também, como diz outras Bíblias, é óbvia. Ou seja, se você vê alguém andando na carne, você vai dizer, é óbvio que isso não é do Espírito de Deus. É óbvio que isso não vem de Deus. É óbvio que matar, que roubar, que fazer o mal, que odiar, é óbvio que isso não pode vir de Deus. Outra característica das obras da carne é que elas andam acompanhadas. As obras da carne, geralmente sempre estão acompanhadas. Uma obra da carne, ela sempre vai puxar outra, ela sempre já vai gerar outra. Vou dar um exemplo para você. Uma das obras da carne, nós vamos estudar mais para frente, é a competição. E ela, às vezes, puxa outra obra da carne, que é a raiva. Uma pessoa que vive competindo com outra, uma hora ela vai ficar com raiva da outra. E essa raiva vai virar ódio, e esse ódio pode chegar até mesmo ao homicídio. A pessoa desejar matar o próximo de tanto ódio que ele guardou no coração. Outro exemplo da obra da carne é a lascívia. Nós vamos estudar mais para frente. A lascívia, ela pode te empurrar para a fornicação, para o adultério, e assim vai. Ou seja, as obras da carne não é o estilo de vida que Deus escolheu para mim e para você viver. E eu quero chamar a atenção, né, algo muito, muito importante. Que estilo de vida uma pessoa... Como que é o estilo de vida de uma pessoa que ela vive na carne? Eu quero só relembrar para você, uma pessoa, um cristão, que ele anda na carne, é aquele cristão que não lê a Bíblia. Eu poderia até mudar esse tema, usando uma certa brincadeira, como andar na carne. Eu vou te mostrar como andar na carne. Andar na carne é só você não ler a Bíblia, é só você não orar. É só você ver todo tipo de filme, todo tipo de série. Se você seguir esse espaço, você vai andar na carne. Se você entrar em todo tipo de site, tudo que aparece lá na internet, se tudo você clicar e desejar ver, a porta está aberta para você andar na carne. Ou seja, nós precisamos fazer um filtro. Eu preciso fazer um filtro daquilo que estou assistindo, daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou lendo. Porque se eu ler qualquer coisa, você quer ver outra coisa? Você que gosta de ler livros eróticos, se afasta disso, fuja disso. Isso vai despertar a sua carne. Nós não precisamos desse tipo de lixo na nossa vida. Ah, André, não tem nada a ver. Você vai ver o resultado disso lá na frente. Você vai ler, depois você vai pensar, vai meditar e você vai querer praticar. Esse é o estilo de vida de uma pessoa que vive na carne. Ela não lê a Bíblia, ela não ora, mas ela se alimenta de outras sujeiras do mundo. Vê todo tipo de filme, todo tipo de site, todo tipo de novela, todo tipo de programa. Tudo que alimenta a carne, ela está disponível. Resultado, o crente carnal. Você quer andar na carne? Esse é o caminho. Mas esse não é o caminho que Deus escolheu para mim andar. Nem é o caminho que você escolheu, que Deus escolheu para você andar. Esse não é a vida de Deus que Deus planejou para mim e para você. Amém? Eu sei que talvez aí do outro lado não tem muita glória, mas vamos fazer o contrário, dê glória a si mesmo. Dê glória a si mesmo, glorifique a Deus, porque essa palavra está trazendo luz e libertação para a sua vida. O apóstolo Paulo aqui, ele falou de uma lista de obras da carne. E eu quero falar de algumas delas com você. O apóstolo Paulo aqui, é óbvio que ele não falou de todas as obras da carne,
nem eu vou falar também de todas as obras da carne. Porque ele, no final, ele falou, olha, e coisas semelhantes a estas. Mas eu quero estudar algumas nesta noite, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, conversar com você a respeito de algumas obras da carne, que ela traz muito dano para a minha vida e para a sua vida. E a primeira obra da carne que eu quero falar é sobre prostituição. Que nome pesado, talvez muitos venham falar, André, mas que é isso? Prostituição é a prostituta que vive lá no mundo, lá, vendendo o seu corpo. Sim, o que ela está fazendo é realmente prostituição, porque a palavra prostituição, ela vem do grego, e um dos sentidos é vender, ou seja, alguém que se vende, é alguém que troca o seu corpo por dinheiro, troca o seu corpo até mesmo por outras coisas. A prostituição, a raiz dela realmente é essa. Mas a prostituição, ela tem a ver com outros pecados também, imoralidade sexual, ou seja, prática sexual sem considerar a moral, a honra. Vou dar um exemplo para você, adultério. Não, adultério ou seja, prática sexual de pessoa casada com pessoas casadas, ou pessoa casada com a pessoa solteira. Deus não se agrada disso. O Espírito de Deus não habita em nós para nós vivermos nesse tipo de prática. E olha só que Provérbios 6, 32 diz: o que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. André, mas que palavra forte, realmente é uma palavra forte. Mas a Bíblia já alerta, aquele que aquele que deseja, aquele que comete adultério, ele só pode estar fora de si, que a Bíblia diz, porque somente quem quer se arruinar, não queira se arruinar, não arruine com sua família, não cause ruína no seu lar, na sua família, não expulsa esse pecado da sua vida, ou melhor, não caia nesse pecado. Não caia nesse pecado. Mas talvez você tenha falado, eu nunca adulterei. Eu quero chamar a atenção para você um versículo que Jesus falou. Jesus falou lá em Mateus 5, 28. Porque às vezes nós podemos ver que só quem adultera é quem realmente vai lá e pratica. Mas olha só o que Jesus disse. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher, não somente olhar, e desejá-la, cometeu adultério com ela no seu coração. A visão de Jesus é mais profunda. O olhar de Jesus é mais profundo. Para Jesus, cometer adultério não é somente para aquele imbecil que teve a coragem de ir lá e praticar o ato, não. Para Jesus, aquele que olhou e desejou no coração, para Jesus já cometeu adultério. Como a palavra de Deus é séria. E André, então qual é a diferença então, André? Então qual é a diferença então? A diferença são as consequências. A diferença é que aquele que olhou e desejou no seu coração, a consequência sobre ele é diferente daquele que foi lá e consumou o ato. O resultado, as consequências vão ser diferentes. Outro pecado de também estar ligado à prostituição é a fornicação, ou seja, prática sexual entre solteiro. Eu quero dizer para você, solteiro, você jovem, você adolescente, praticar sexo antes do casamento é pecado. André, nós estamos vivendo em pleno século 21, a Bíblia não mudou. Praticar sexo antes do casamento é pecado. André, eu não concordo, então discorda com Deus, porque foi Ele que estabeleceu isso. Foi o Jesus Cristo quem disse isso. Olha só o que diz em 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Você jovem, você também solteiro, talvez você também que não é jovem, o seu corpo não pertence a você, o seu corpo pertence a Jesus Cristo. O seu corpo vai pertencer a outro ou a outra quando você se casar com ela, quando você se casar com ele. Aí o seu corpo, o corpo do marido
vai ser da esposa, e o corpo da esposa vai ser do marido. Mas, por enquanto, o seu corpo não pertence a ninguém, pertence somente a Jesus. Amém? Dá um glória aí em casa aí. Aleluia. Algo muito interessante que o Espírito de Deus estava palestrando no meu coração, prostituição não está ligado somente ao sexo. A grande parte sim, mas não na sua totalidade. Qualquer coisa que você venha fazer, se vender a sua honra, vender a sua reputação para conseguir dinheiro, conseguir uma posição, conseguir algo lá no seu trabalho, na tua empresa, se você teve que se vender a tua reputação, o teu nome, o teu caráter, isso também é prostituição. Porque você se vendeu por causa de algo, às vezes por causa de dinheiro mesmo, às vezes por causa de salário. Você não foi lá, não praticou nenhum ato sexual, mas você vendeu a sua honra. Você se vendeu para aquela pessoa, para aquela empresa, para alcançar aquele cargo. Isso também é se prostituir. A palavra de Deus, ela é muito séria, muito enfática. E nós devemos nos guardar, porque esse não é o estilo de vida que Deus escolheu para nós viver. Deus nos chamou para viver uma vida santa. Talvez você esteja, André, você está falando abertamente sobre esse assunto aqui na rede YouTube. Sim, eu estou falando abertamente, sabe por quê? Porque no YouTube, eles praticam todo tipo de orgia, todo tipo de prática sexual imunda, abertamente. Então a igreja tem que falar abertamente desses assuntos. Porque a palavra de Deus é luz, ela liberta. Eu não estou lendo aqui uma revista, não, eu estou falando o que está na palavra. Outra obra da carne é a impureza. A impureza também é uma obra da carne. E também está ligado à prática do sexo, só que ela é um pouquinho diferente. A impureza, ela está ligada, se você estudar a raiz, você vai ver que ela está ligada à atitude má do coração, à intenção. Ou seja, praticar sexo sem amor, preste bem atenção, praticar sexo sem amor, praticar sexo sem valorizar o outro, tratar o outro como fosse objeto, simplesmente para satisfazer os seus motivos e desejos egoístas, ou motivos até mesmo malignos. Praticar sexo por esses princípios, a Bíblia chama de impureza, porque o sexo, embora que o mundo deturpa, mas diante de Deus é puro. Mas quando eu não trato a minha esposa com honra, e trato ela como objeto do meu prazer sexual, a Bíblia chama isso de impureza. E a impureza também está incluído também a estupros, a pedofilia, porque o estuprador, ele não está preocupado com outra pessoa, ele quer somente se satisfazer. O pedófilo, da mesma maneira, André, você está falando disso? Claramente sim, estou, porque a palavra de Deus fala. Isso a Bíblia chama de impureza. Irmãos, quando eu comecei a estudar isso, o Espírito Santo começou a palestrar muita coisa no meu coração. Eu fiquei pensando, como pode o apóstolo Paulo ensinando essas coisas numa igreja? Ele tinha que falar isso, sei lá, para pessoas do mundo. Tinha pessoas ali, eu fiquei pensando, será que tinha pessoas ali praticando esse tipo de coisas? O apóstolo Paulo, ele falou essa palavra, porque aquela igreja precisava falar. Tenha uma coisa em mente no seu coração, Deus não fala para paredes, Deus não fala para animais, Deus fala com o ser humano. Então, se estava ali, escrito ali, se aquela carta foi endereçada a eles, é porque coisas precisavam ser alinhadas naquela igreja. E se isso continua aqui, é porque coisas precisam ser alinhadas em nossos corações. Efésios 4:19, olha só o que nos diz. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução com avidez, para cometerem todo tipo de impureza. A impureza sempre está ligada assim, ao sentimento ruim, à atitude sem amor, à atitude maligna do coração. Isso é impureza. Outro pecado também tem a ver com, na área sexual, é a lascívia. Ou seja, luxúria, sensualidade. Deus não me fez, irmãos,
para eu viver uma vida sensual, para eu ser uma pessoa lasciva. Deus não te fez, João, para você viver na luxúria. Ou seja, viver em busca dos prazeres sexuais, sem controle, sem escrúpulo. Viver uma vida sensual, até mesmo no modo de ser, no modo de vestir, no modo de olhar. Todo o tempo está buscando, de alguma forma, a sensualidade, ainda que não pratique tão alto, mas está todo o tempo buscando ser lascivo, ser sensual. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para mim ser uma pessoa que vive em prol disso, não. Deus não me chamou para isso. E Deus também não te chamou para isso. Cuidar da sua maneira de vestir. Cuidar da sua maneira, como você se comporta. Deus não te chamou, mulher de Deus, jovem de Deus, homem de Deus, jovem de Deus. Deus não te chamou para você ser um rapaz, ser uma menina, ser uma mulher lasciva. Deus te chamou para você glorificar Jesus Cristo, manifestar a vida de Jesus Cristo. Outro pecado, outra obra da carne, idolatria. O que é idolatria? Amor ou paixão cega, excessiva, uma excessiva confiança, seja numa pessoa, seja numa empresa, seja num ídolo, seja numa estátua, ou seja, qualquer coisa que eu tenha uma paixão, um apego excessivo, isso é idolatria. Deve ser idolatria a sua imagem, não. Qualquer coisa que venha ocupar o lugar de Deus, que venha tirar Deus do primeiro lugar, vai ser idolatria. A sua televisão pode ser uma idolatria, um objeto de idolatria. O seu marido pode ser objeto de idolatria. Você é capaz de desagradar Deus para agradar teu marido. Se tornou idolatria. Seu marido se tornou um ídolo na tua vida. Você ser capaz de desagradar Deus para agradar o teu filho. Você se tornou um idólatra. Você considerou mais o teu filho, a tua família, do que Deus. Deus é o primeiro. Até mesmo o dinheiro. Eu não vou ler porque o tempo não vai dar tempo, vai ficar muito longa a administração, mas a ganância também é um tipo de idolatria. Ou seja, a pessoa, tudo que ela faz é por causa, em prol do dinheiro. Não. Deus não nos chamou para viver nessa prática da obra da carne que se chama idolatria. A adoração, o primeiro na minha vida, o primeiro na sua vida tem que ser Jesus Cristo. O primeiro em todo o seu negócio, em toda a sua empresa, em todo o seu trabalho, tem que ser Jesus Cristo. Porque se Jesus Cristo não for o primeiro, Ele não é o segundo, Ele não é o terceiro. Jesus Cristo, Ele é o primeiro, o lugar dele é o primeiro lugar. Outra obra da carne, feitiçaria. André, isso aí eu não cometo mesmo, André. Graças a Deus, porque hoje eu sou crente. E eu nunca fui nem quando eu não era crente. Mas nós vamos ver que essa palavra feitiçaria, a amplitude dela é muito longa. O significado dela é muito longo. Realmente a feitiçaria, ela está ligada à magia negra, à manipulação. Está ligado a pessoas lá que fazem oferendas, né? Como às vezes você já deve ter visto por aí, né? Às vezes lá no centro eu via muito essas placas escritas: traga o teu marido em 3 dias, traga a tua esposa em 24 horas. Realmente, isso realmente é feitiçaria, né? As pessoas que fazem lá aquelas coisas horríveis, que eu não vou entrar em detalhe aqui, realmente isso é um tipo de feitiçaria. Mas a feitiçaria, a raiz da palavra feitiçaria, ela tem a ver com controle, com manipulação. Ou seja, uma definição para nós entendermos o que é feitiçaria: qualquer prática que manipule a vontade alheia, com fins egoístas ou malignos. Ou seja, qualquer prática que venha manipular a vontade do outro,
Isso é um tipo de feitiçaria. Qualquer atitude que eu venha tomar para manipular o outro, qualquer coisa que eu venha fazer para manipular o outro, para controlar o outro, a Bíblia chama isso de obra da carne, de feitiçaria. Até mesmo o uso de droga também é um tipo de manipulação. Você vê que quando a pessoa está sob efeito daquela droga, a vontade dela não está 100% no controle dela. Ou seja, aquela droga manipulou a vontade dela. Isso também é um tipo de feitiçaria também. Até embriaguez. Embriaguez também, porque a pessoa perdeu a sua vontade própria. Ela não está agindo em sua totalidade da sua vontade própria. E quem gosta de manipular o ser humano, irmãos, é o diabo, é Satanás. Quem gosta de fazer isso com o ser humano, usando drogas, bebidas, usando o álcool, quem faz isso é Satanás. Até mesmo você arquitetar algo, você calcular, você ser calculista, não tem essa palavra ser calculista? Eu quero falar outra palavra para você que quer dizer isso. Ser calculista é a mesma coisa que ser feiticeiro, porque a pessoa que é calculista, ela calcula para manipular, para ela alcançar um objetivo, um fim que ela quer. Ela, na verdade, ela está manipulando algo para ela tirar algum proveito. Deus não nos chamou para ser manipulador. Deus não me chamou para ser calculista. Deus não me chamou para me arquitetar um plano para eu me dar bem no final. Não. Ou seja, eu faço algo porque eu sei que eu vou ter um resultado. Vou dar um pequeno exemplo para você. Você às vezes trabalha na tua empresa. E às vezes você é gerente num determinado departamento. E você pede uma pessoa lá, um empregado lá, fala, olha, faz isso. Mas você sabe que ele não consegue fazer. Você sabe que ele ainda não está apto para fazer. Mas você, maldosamente, esse você que eu estou falando é figurado, de maneira figurada, tá, meus irmãos? Mas você, eu falei, não, vou pedir ele para fazer isso. Mas, na verdade, você sabe que ele não vai conseguir fazer aquilo. E você, mesmo assim, você não, vai lá e faz isso. Porque você sabe que ele não vai conseguir. Ele vai quebrar a cara, ele vai trazer um prejuízo para a empresa. E no final ele vai ser demitido, porque era o que você queria. Você planejou, manipulou a demissão daquela pessoa. Isso se chama feitiçaria. E por que a pessoa fez isso? Porque não gostava dele. Eu não gosto dele, então eu vou manipular uma situação. Eu vou criar uma situação para me livrar dessa pessoa. Cuidado. Não entre nessa obra da carne. Não manipule as pessoas. Não manipule no seu trabalho, no seu emprego. Principalmente você que é chefe, você que é líder. Não manipule as pessoas. Você pode influenciar as pessoas com a palavra de Deus. Transmitir-lhes a palavra de Deus. Deus nos chamou para isso. Para nós influenciar as pessoas, mas não com a nossa própria vontade, mas com a vontade de Deus. Que é boa, agradável e perfeita. Você vai influenciar as pessoas com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Você não vai usar a sua própria razão, a sua própria vontade para satisfazer os seus desejos, não. Porque Deus nos chamou para viver um estilo de vida maravilhoso e que não é esse, que não cabe esse tipo de atitude. Outra obra da carne é inimizade. Ou seja, uma pessoa que está sempre rancorosa, sempre magoada, uma pessoa antipática, ou pessoa que odeia o próximo, a pessoa que não consegue ter amizade com ninguém, sempre guarda rixas. Deus não te chamou para viver esse estilo de vida. Eu sei que as pessoas não são perfeitas, as pessoas talvez te magoaram, pessoas te ofenderam, mas perdoe, libere isso. Acabe com essa rixa, acabe com esse rancor, com esse ódio. Às vezes você maltrata até mesmo pessoas que não tem nada a ver, é antipático, é um crente repelente porque você está cheio de mágoa, rancor no coração. Essa obra da carne não combina com você.
porque dentro de você habita o amor de Cristo. Outra obra da carne, porfia. Porfia tem a ver com competição, disputa, superioridade. Deus não me chamou para me competir com você. Deus não te chamou para você competir comigo. Nós não estamos numa competição, meus irmãos. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. A Bíblia nos chama de a igreja do Senhor. Não existe as igrejas do Senhor, não. Só existe uma igreja. Só existe um corpo. Deus não me chamou, Deus não chamou a igreja para competir. Deus não chamou você para competir comigo, nem eu para competir com você. Deus não me chamou para eu ser superior a você e você ser superior a mim. Não, nós somos diante de Deus todos iguais. A diferença é que sobre alguns pesam alguns cargos, alguns ofícios, só isso. Mas isso não faz de mim melhor do que você, isso não faz de você melhor do que eu. Isso não me dá direito de competir com você, de ser superior a você. Não, porque nós vivemos em unidade, vivemos em amor. Outra obra da carne é a inveja. Estava estudando essa palavra, o significado dela no original quer dizer não ver. Ou seja, é uma pessoa que ela não se vê. A pessoa que carrega essa obra da carne, ela não se vê. Você sabe quem ela vê? Ela vê o outro. A tristeza do invejoso é ver o outro bem. A tristeza do invejoso é porque o outro está crescendo, o outro está prosperando, o outro está avançando e ele se sente menor. E aí onde outra obra da carne entra também, como eu falei no começo. Toda obra da carne puxa a outra. Aí entra aquele espírito de inferioridade. Ele se sente inferior. Na mente dele, o outro está melhor do que ele. Na mente dele, a vida do outro que é boa, a dele é ruim. Então, ele fica triste porque o outro está feliz. E você sabe como que nós vencemos a inveja? É se alegrando com a vitória do outro. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é a receita. Se você tem dificuldade com essa obra da carne, essa é a receita. Se alegra, se seu irmão está alegre, porque alcançou algo em Cristo Jesus. Ou um parente, seja quem for, está alegre porque alcançou alguma coisa na vida, se alegre junto com ele. Se alegre junto com ele. Para de viver se comparando. Para de ficar comparando a sua vida com o outro. Não, a sua vida é independente do outro. Outra obra da carne, que é um pouquinho semelhante a esta, é o ciúme. O ciúme é um forte zelo excessivo. A pessoa ciumenta, ela tem medo de perder o que tem. Ela se sente ameaçada de perder o que tem. É diferente do invejoso. O invejoso, ele sofre porque ele vive se comparando. Ele olha para ele não tem, o outro tem. O invejoso é diferente. Ele sofre porque ele tem medo de perder algo. Ele se sente ameaçado. Deus não nos fez para viver assim. Você não precisa viver uma vida de inveja e de ciúme. Você não precisa viver com medo de perder algo na tua vida. A nossa vida, ela está firmada em Cristo Jesus. A nossa vida está firmada em Deus. Você não precisa viver doente. Uma pessoa preocupada, essa pessoa vive doente. A pessoa é capaz de perder sua boa noite de sono. Ela está sofrendo sempre por algo, com medo de perder algo. Ela tem um zelo tão excessivo por algo, às vezes até mesmo um zelo excessivo pela sua própria esposa. Ela não dorme pensando, por que minha esposa não chegou? Onde será que ela está? Será que ela está no trabalho mesmo? Ela vive assim, sempre se sentindo ameaçada de perder o que tem. Não, meu irmão, durma em paz. A sua vida está firmada em Deus. O seu amor, acima de todas as coisas, tem que estar em Deus. A tua alegria tem que ser o Senhor. Não sofra por isso.
Outra obra da carne é a discórdia ou dissensão. Outra palavra também que tem a ver com essa obra da carne é a divisão. Ou seja, é um mal, irmãos, que às vezes entra no corpo de Cristo e faz um dano terrível. Ou seja, deveria existir somente uma visão, mas a divisão é isso, é duas visões no mesmo lugar. Duas ou mais visões. Ou seja, no mesmo local, na mesma igreja, existe o grupo A e o grupo B. Existe os pobres e os ricos. Existe a ralé e os VIPs. Mas diante de Deus não existe isso. Diante de Deus, Deus só vê uma igreja. A divisão é uma obra da carne que nós devemos ter muito cuidado. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejam inteiramente unidos da mesma disposição mental e no mesmo parecer. O apóstolo Paulo, ele estava aqui rogando, irmãos, pelo amor do Senhor, falem todos a mesma coisa. Sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental. Acabe com isso, meus irmãos. Pare com a divisão. Eu não concordo. Meu irmão, tira a obra da carne da sua vida. Ande em unidade, ande em amor com o seu irmão. Essa obra da carne vai trazer dano para a sua vida. E essa obra da carne, irmãos, ela cresce. Ela pode virar heresia. É assim que se formou muitas seitas, sabia? Dentro do mesmo local, na mesma igreja, não concordou. O grupo A não concordou com o B. O A era a visão estabelecida na igreja, mas o B resolveu pensar diferente. E como o grupo B não foi ouvido, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um racha. Eles não falam assim, mas é isso que eles fazem. Já que eles não querem pensar como nós, então vamos abrir nossa própria igreja. É assim que nasceu muitas seitas, por causa da divisão dentro do corpo de Cristo. Na verdade, é assim que tem acontecido em muitos casamentos, em muitas famílias. Eu não concordo com você, então eu vou seguir meu caminho com outro. Eu vou seguir meu caminho com outra. Muita separação, muito divórcio aconteceu por isso. E essa obra da carne que eu estou falando agora é heresias. Ou seja, um grupo resolveu pensar diferente da doutrina exposta. Um grupo decidiu pensar diferente. Decidiu pensar o contrário que aquela doutrina pregava naquele local, naquela igreja. Não, eu acredito diferente. Eu vejo diferente. Irmãos, isso traz um dano muito ruim à igreja de Cristo. Na verdade, não é só a igreja de Cristo, está um dano muito ruim para a igreja, para uma empresa, para a família. Isso traz um dano muito ruim. E o resultado é uma doutrina deturpada, uma doutrina que contraria os princípios de Deus, o princípio da palavra de Deus. Aqui as pessoas começam a pensar diferente, tudo começa na discordância. Discorda aqui, discorda de lá. Daqui a pouco monta um grupo e daquele grupo nasce uma seita. Fica atento, meu irmão. Se alguém vem conversar com você e que não é a doutrina de Cristo, afasta-se desse, a palavra do Senhor fala. Se ele não concorda com a doutrina de Cristo, afasta-se desse. Se eles não querem te ouvir, porque você está falando a pura palavra, você não tem nada com eles mais. André, mas são meus amigos. Eu volto novamente à obra da carne e idolatria. Quem é mais importante, seus amigos ou Jesus? Ou você se cuida? Eu tenho um estilo de vida de viver. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Mas se eu não puder te ajudar, eu vou me cuidar. Eu vou fazer de tudo para te ajudar, mas se eu não puder te ajudar, eu vou me afastar de você e vou cuidar da minha vida. Porque
A Bíblia mesmo diz, o apóstolo Paulo ele falou para Timóteo, cuida da doutrina e de ti mesmo. E Deus está falando nessa noite para mim e para você, cuida da doutrina, da pura doutrina, da genuína doutrina de Deus, de Cristo, e de ti mesmo. Amém, irmãos? Eu sei que essa palavra, irmãos, ela nos confronta, mas ela é luz, irmão, ela é luz para nós. Fala ao teu irmão, está acabando. Está acabando. Dá um sorriso aí para o teu irmão aí. Bebe uma água. Vou te dar um minuto para você beber uma água. Bebe uma água, sorri, dá um glória. Louva a Deus. Deus, obrigado. Fala assim mesmo que seja pela fé. Deus, obrigado por essa palavra. Que palavra poderosa. Que palavra. Começa a soltar aí na sala de pulando, irmão, de poder. Bota aí, glória a Deus. Bota no grupo aí, glória a Deus, aleluia. Nem que seja pela fé, irmãos. Irmãos, como nosso pastor falava muitas vezes aqui, né? É vacina, irmãos. Mesmo que você talvez não esteja praticando essas coisas, mas é vacina. E às vezes coisas que às vezes você achava que não está, que está bem resolvido, mas você nessa noite descobriu, poxa, eu não estava tão bem resolvido assim. Isso é amor. Você é pai, você é mãe, que se você amar teu filho, se você vê teu filho errando e você não corrigir ele, você não ama teu filho. E Deus é um bom pai. Amém? Bebeu água, agora vamos. Está terminando. Outra obra da carne, orgia. Misericórdia, você vai falar disso, André? Vou, só um pouquinho. Não vou falar muito a fundo para você não se assustar. Irmãos, essa palavra orgia, olha o fundamento dessa palavra. Ela vem do latim, que quer dizer festa do Baco. Deus dos excessos da carne. Fala, teu irmão, misericórdia. Ou seja, tudo, essa palavra não tem a ver somente com a parte sexual, tem a ver com todo tipo de excesso da carne. É aqui onde eu acho que se você não foi pego até aqui, você vai ser pego agora. Todo tipo de excesso da carne era praticado nessa festa do Baco. Não te assuste que eu vou falar agora, é onde deu origem a palavra bacanal. Foi nessa festa. Alguns consideram como isso como o primeiro carnaval, ou seja, a primeira festa da carne. E olha só, o apóstolo Paulo está ensinando isso para a igreja. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele não quer que a igreja venha cair nessa sujeira do inferno. O apóstolo Paulo está ensinando isso para a igreja, porque naquela época era comum. Mas o apóstolo Paulo falou, olha, mas não é comum para vocês mais, vocês são santos. Vocês foram comprados por um alto preço. Ou seja, é todo tipo, irmão, de libertinagem da carne, todo tipo de excesso da carne. E nessa festa do Baco, tinha lá todo tipo de prostituição. Era um se envolvendo sexualmente um com o outro, uma hora trocava, era mais de um parceiro. Era uma imundícia do inferno. Meus irmãos, não se incomode, não se entristeça que eu vou falar agora. Essas coisas você não deve nem assistir na tua casa. Ah, André, mas eu não estou praticando. Mas você está alimentando a sua carne. Aquilo que você alimenta ganha força. Não alimente isso na sua vida. E esse excesso, irmão, tem a ver com outras obras da carne. Tem a ver com embriaguez, bebidas, glutonaria. Ô, glória! Que o apóstolo Paulo também lista nessas obras da carne, glutonaria. Ou seja, glutonaria é um estado de insatisfação também. Ou seja, a pessoa já se alimentou, mas ela quer comer mais. E muitas dessas festas ímpimas, irmão, as pessoas, sabe o que elas faziam? Elas metiam, depois de elas comerem muito, elas metiam o dedo na goela, na garganta, e colocavam tudo para fora e começavam a comer de novo. Glutão, por isso que a Bíblia fala glutão.
Eles praticavam essa obra da carne. Irmãos, nós também. Eu sei que você não faz isso. Amém? Eu quero crer que não. Você não acaba de comer e mete teu dedo na garganta. Mas Deus nos chamou para uma vida de equilíbrio. Irmão, se você já se saciou com um prato de comida, não come 3, irmão. Se você já se alimentou, não coma demais. Isso é glutonaria. E interessante que esse pecado está junto com os outros. Está junto com os outros, irmãos. Eu creio que isso aqui pegou todos nós. Quem nunca abusou num churrasquinho, na ceia de Natal, ceia de Ano Novo. Irmãos, Deus falou comigo, meu filho, isso é obra da carne. E eu não quero você assim. E eu não quero você praticando as obras da carne. Irmãos, eu fui muito apertado, eu não sei se você em casa aí, mas eu fui muito apertado para essa palavra quando eu estava estudando, recebendo meu pai essa palavra. A palavra, primeiro, ela me pegou, irmãos. Essa palavra pegou muito forte no meu coração. E embriaguez. Eu quero dizer para você uma coisa. André, eu não bebo. Eu quero dizer para você uma coisa, talvez você não saiba. Mas no verbo da vida, nós temos o bom costume de não beber vinho. Nós não bebemos bebida alcoólica. Então quer dizer, se você beber, você está desobedecendo a Deus. Porque você está desobedecendo a autoridade que Deus constituiu. André, por que o verbo da vida fez isso? Eu sei por que o verbo da vida fez isso. Irmão, qualquer coisa que desperte a sua natureza carnal, não é bom para você, não é bom para mim. Qualquer coisa que alimente a sua carne não é bom. Eu quero falar para você um pouquinho para terminar. Consequências das obras da carne. Irmãos, aquele que vive na prática das obras da carne, tem consequências. E uma das consequências, o apóstolo Paulo que falou, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. André, o que quer dizer isso, André? Quer dizer que eu não vou ser salvo? Não, não é esse sentido que a Bíblia está falando. Isso quer dizer que eu vou perder os benefícios do reino de Deus. Eu não vou herdar o reino de Deus. Ah, André, mas isso não está falando de salvação, não. Não, se estivesse falando de salvação, meu amigo, nós estaríamos perdidos. Porque eu tenho certeza que você já comeu demais. Eu tenho certeza que você talvez já teve uma invejazinha lá do seu irmão. Já teve um ciúme da tua esposa. Eu tenho certeza que em algum momento você já manipulou alguém. E aí? Então quer dizer que se nós precisarmos ser perfeitos em todas essas obras da carne, para ser salvo, eu creio que ninguém se salvaria. Quem sabe alguém escaparia, né? Isso quer dizer que nós vamos perder benefícios do reino de Deus. Como boa saúde. Você que come demais, no futuro você não vai provar uma boa saúde, porque você semeou. Porque olha só que diz, lá em Gálatas 6, 7, 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também se colherá. Quem semeia na sua carne, colherá destruição. Quem semeia na sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia pelo Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se você come demais, no futuro você vai colher isso. Obesidade, doenças. Você vai colher série de coisas. Você não vai terminar uma velhice bem, porque você quebrou os princípios. Porque a obra da carne, glutonaria, é pecado como qualquer um outro. Eu estou dando só um exemplo. Se você decidir praticar qualquer outro tipo de obra da carne, não dá para nós falarmos, todas elas vão ter uma consequência. Você vai perder a tua honra, você vai perder o teu respeito, você vai perder a sua moral, a sua palavra, você não vai ser uma pessoa confiável. Séries de consequências você vai provar, eu vou provar se persistirmos nas obras da carne. Mas a pior consequência que eu quero falar a você é essa aqui que eu vou ler. Porque se viver, de Romanos 8, 13, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Irmãos, viver na carne, persistir nas obras da carne,
é caminhar para a morte. Isso não quer dizer que quando você peca, você morreu. Espiritualmente, não. Isso quer dizer que quando você peca e não se arrepende, não volta para a posição, você está caminhando para a morte. A morte não acontece na vida do crente da noite para o dia, mas se você persistir, se você perseverar nas obras da carne, sem se arrepender, sem se voltar para Deus, você pode se encontrar com a morte espiritual. O pecado da vida do crente não pode ser uma prática, não pode ser algo premeditado, não, tem que ser um acidente. Todos nós estamos sujeitos a errar, mas não pode ser uma prática premeditada. Que não existe um arrependimento, que não existe um voltar para a palavra. Não, nós temos que nos voltar para a palavra. André, o que eu faço, André? Então, eu vou te dar uns conselhos para terminar. Você quer vencer as obras da carne? Renove a sua mente. Você quer vencer as obras da carne? A palavra do Senhor nos fala para nós mortificar a nossa carne. Como que eu mortifico a minha carne? Deixando ela com fome. Como que eu deixo ela com fome? Não deixe dar alimento para ela. Não alimente ela com novelas, com filmes, com pornografias, com coisas maléficas. Se você tem dificuldade em falar demais, não pare com pessoas que também falem demais. Deixe a sua carne passar fome, que você vai vencer as obras da carne. Não se expõe, irmão. A Bíblia fala, 1 Tessalonicenses 5:22, afastem-se de toda forma de mal. Aonde há um perigo, não se aproxima. Aquilo é um mal para você, aquilo é algo que te atenta, não se aproxima, se afasta. Aquilo é algo ainda que você se sente fraco para lidar. Não queira lidar com isso agora. Vai chegar o tempo que talvez você vai ter condições espirituais, mas se você se sente fraco para estar em determinado ambiente, determinada posição, não fique, se afasta, se cuide. Resista, meu irmão. Quer vencer as obras da carne? Resista. Olha só o que Deus disse para Caim. Gênesis 4:7. Saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, ele deseja dominá-lo, mas você deve dominá-lo. Irmão, o pecado todo dia bate na nossa porta. Todos os dias as obras da carne elas vão vir até você. E ela vai querer entrar, ela vai querer conquistar você. Mas cumpre a mim, cumpre a você a dominá-la. Irmãos, existe uma graça. André, eu me encontro apertado. Eu não sei como fazer. Mas existe uma graça, meu irmão. Quando você se quebranta diante de Deus e você quer acertar, existe uma graça para andar em obediência. Existe uma graça para obedecer a palavra, para cumprir os princípios da palavra. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela é exatamente isso. Ela é uma capacidade que você sozinho não conseguiria. Mas veio um favor de Deus, por causa do seu coração voltado para Deus, você vai conseguir vencer. Você vai conseguir superar isso, porque Cristo está com você. André, muitas dessas coisas que você falou, eu já fiz. O que eu devo fazer? Confessa e deixa. Eu não vou ler para você. Estamos bem avançados. Você já errou, você já praticou. Confessa, irmão, e volta para a posição. Se arrepende e volta para a posição. E conte que a graça de Deus está com você. Eu quero dizer para você, essa palavra, deixa ela entrar no seu coração, que ela vai trazer vida. Pratique essa palavra. Seja abençoado com a prática dessa palavra. Você que nos ouviu e ainda não faz parte da nossa igreja, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba nossas notificações, que nós sempre, todo domingo, às 19 horas, e a quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui, transmitindo uma palavra de Deus para o seu coração. Seja abençoado com a prática dessa palavra. Eu te amo, tá bom, meu irmão? Eu não estou bravo, não estou zangado com você. Eu te amo, Jesus também. Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Chegou a hora dos nossos avisos.